Capítulo 3 dos deveres do usufrutuário. Artigo 1400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará, à sua custa, os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução fidejussória ou real, que lhe exigir o dono, de velar-lhes pela conservação e entrega-los, findo o usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado a caução o doador, que se reservar o usufruto da coisa doada. Artigo 1401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar o usufruto, e, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidos as despesas da administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Artigo 1402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Artigo 1403. Incumbem ao usufrutuário, inciso 1, as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu. Inciso 2, as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Artigo 1404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendidos com as que forem necessárias à conservação ao aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Parágrafo 1º. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em um ano. Parágrafo 2º. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado e que não são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobrando daquele a importância despendida. Artigo 1405. Se o usufruto recair num patrimônio ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou parte dele. Artigo 1406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos deste. Artigo 1407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar durante o usufruto as contribuições do seguro. Parágrafo 1º. O usufrutuário fizer o seguro, o proprietário caberá o direito dele, resultante contra o segurador. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Artigo 1408. Se um edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio, mas se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. Artigo 1409. Também fica subrogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do dano, ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. Capítulo 4 da extinção do usufruto. Artigo 1410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. Inciso 1. Pela renúncia ou morte do usufrutuário. Inciso 2. Pelo termo de sua duração. Inciso 3. Pela extinção
da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto for constituído, ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. Inciso 4. Pela cassação do motivo de que se origina. Inciso 5. Pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos artigos 1407, 1408, segunda parte e 1409. Inciso 6. Pela consolidação. Inciso 7. Por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando no usufruto de títulos de crédito não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. Inciso 8. Pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. Artigo 1390 e 1399. Artigo 1411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão destes couber ao sobrevivente. Título 7 do uso. Artigo 1412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto a exigirem as necessidades suas e de sua família. Parágrafo 1º. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Parágrafo 2º. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Artigo 1413. São aplicáveis ao uso no que for contrário à sua natureza as disposições relativas ao usufruto. Título 8 da habitação. Artigo 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Artigo 1415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinho habite a casa não terá de pagar aluguel a outra, ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem, querendo o direito que também lhes compete de habitá-la. Artigo 1416. São aplicáveis à habitação, no que não for contrária à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 9 do direito do promitente comprador. Artigo 1417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Artigo 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Título 10 do penhor da hipoteca e da anticrese. Capítulo 1 Disposições gerais. Artigo 1419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Artigo 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Parágrafo 1º. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. Parágrafo 2º. A única coisa a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade,
sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver.